Olá, sou o professor Eduardo da Escola Alfredo Silvano, da disciplina de História. Estamos aqui para corrigir a atividade da aula 5, capítulo 3, a economia na América Portuguesa e o Brasil holandês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na correção dessa atividade, trabalharemos com o conteúdo do livro da página 45 até a página 46. E aí eu lembro a vocês que o livro é o principal aliado nesse estudo domiciliar. Depois de assistir às videoaulas, ler o resumo inserido na plataforma escolacidadã.org, recorram o livro para melhorar a aprendizagem de vocês. Essas questões são parte integrante da aula 5, na plataforma escolacidadã.org, onde as perguntas devem ter sido copiadas e respondidas no seu caderno. Vamos fazer a correção para melhorar a sua aprendizagem, onde espero que tenha acertado todas. Questão 1. Cite os fatores que levaram a produção de açúcar a se desenvolver no Nordeste da América Portuguesa. Assunto que a gente encontra na página 45. O tópico o doce sabor da riqueza. A partir da leitura desse conteúdo, lá no terceiro parágrafo, a gente encontra esses principais fatores. E aí nós temos: apresentar as melhores condições para o cultivo da cana, solo fértil e clima quente e úmido, além de estar geograficamente mais próximo da Europa. Questão 2. De modo geral, como se caracterizou a economia na América Portuguesa? Assunto também do tópico o doce sabor da riqueza, na página 45. E aí a gente vai encontrar essas características lá no último parágrafo, onde nós temos: caracterizou-se pela exploração de mão de obra escrava, pelo latifúndio monocultor e pela exploração de metais e pedras preciosas. No entanto, outras atividades também tinham um papel importante, coexistindo com as mencionadas anteriormente. Aqui temos a questão 3. Descreva como eram os engenhos nas propriedades canavieiras. Assunto que encontramos na página 46, subtópico engenhos de açúcar. Logo no primeiro parágrafo, a gente encontra as características desses engenhos, que eram um conjunto de instalações utilizadas no processamento da cana e no fabrico do açúcar, em geral interligadas, que incluíam a moenda, a casa das caldeiras e fornalhas e a casa de purgar. Questão 4. O sistema de plantation não representou a única forma de organização econômica na América Portuguesa. Quais outras atividades econômicas se destacaram? Aqui, para responder essa questão, você vai fazer a leitura na página 47, a margem da plantation, e na página 48, drogas do sertão e os reis do laço, a pecuária. Ou seja, a partir da leitura desses tópicos, a gente já tem a resposta. Quais foram essas atividades? O algodão, o tabaco, as drogas do sertão e a pecuária. Chegamos à questão 5. Explica o que eram as drogas do sertão. Pergunta que você vai encontrar na página 48, fazendo a leitura do subtópico Drogas do Sertão. Lá no último parágrafo, nós vamos ter falando sobre as drogas do sertão. Produtos como cacau, baunilha, guaraná, canela, cravo, ervas aromáticas, entre outros. Muitas dessas plantas, também conhecidas como novas especiarias, passaram a ser muito apreciadas na Europa a partir do século XVIII. Na questão 6, no início do século XVIII, a coroa proibiu a criação de gado numa faixa de 80 quilômetros da costa para o interior. Qual o objetivo dessa proibição? Você vai encontrar a resposta também na página 48, subtópico Os Reis do Laço, a pecuária. No primeiro parágrafo, a gente já tem essa resposta. O objetivo era impedir as invasões de animais nas plantações de cana e garantir mais espaço para a produção canavieira. E aí, pessoal, essa proibição ela vai, de certa forma, contribuir para o desbravamento do sertão. Chegamos à questão 7, que vai tratar da União Ibérica, assunto que vocês encontram na página 49. A União Ibérica foi o período em que Portugal esteve sob o comando da coroa espanhola. E aí vem a seguinte pergunta: cite as consequências da União Ibérica para o Brasil. Aí, como eu falei, esse assunto você vai encontrar na página 48,
A partir do segundo parágrafo, a gente tem a resposta, né? Por um lado, tornou-se em efeito a linha divisória do Tratado de Tordesilhas, o que estimulou o avanço dos portugueses em direção ao interior, tanto para o sul da colônia quanto para a Amazônia. O outro lado trouxe problemas para os domínios portugueses, uma vez que Portugal herdou os inimigos dos espanhóis, como a Holanda. E aí, dentro desse contexto, a gente vai ter a invasão, né, dos holandeses no Nordeste açucareiro. Questão 8. Para contornar as diversas crises do desabastecimento que fez Nassau, assunto que a gente encontra na página 50, subtópico Nassau, soldado e humanista, né? A gente viu aí no estudo que Maurício Nassau foi o responsável pela administração holandesa, né, no Nordeste, no primeiro momento. E aí, para responder essa questão, você faz a leitura, né, a partir do segundo parágrafo. Aliás, a partir do terceiro parágrafo, a gente tem essa resposta. Nassau obrigou os proprietários de terra a cultivar mandioca na proporção do número de pessoas que teriam de alimentar dentro de seus engenhos. Na questão 9, quais fatores levaram à substituição da mão de obra indígena pelo trabalho do africano escravizado? Esse assunto a gente encontra aqui no tópico Escravidão, um negócio lucrativo, página 53, e logo no primeiro parágrafo a gente já consegue construir essa resposta, né? E conclui com o estudo do segundo parágrafo. E aí nós temos, né, esses fatores que levaram a essa substituição. Baixa resistência dos indígenas às doenças de origem europeia, resistência armada de alguns povos à captura, fuga sempre que possível para os sertões, proteção dos jesuítas, alto lucro que o tráfico de escravos proporcionava para a coroa e para os traficantes. Aqui temos a última questão, né? Questão 10. Antes de responder essa questão, vamos aqui a algumas considerações, né? Então, assim, pessoal, percebam que todas essas questões, elas são elaboradas, né, a partir do livro, né, exatamente para que vocês façam a leitura, né, e possam compreender melhor o assunto estudado. Então, reforço aqui o pedido, né? O livro é um aliado de vocês nesse estudo domiciliar. Então, após assistir às videoaulas, fazer a leitura do resumo da aula na plataforma escolacidadã.org, procurem fazer a leitura do conteúdo no livro de vocês. Nesta aula 5, nós temos também uma avaliação para ser respondida. Então, eu peço a vocês que acessem a plataforma escolacidadã.org e respondam a avaliação, para que eu possa também, né, estar construindo uma nota, juntamente com as outras atividades, e no final do período a gente fechar a média, né? Peço a vocês também que fiquem em casa, né, para que a gente possa superar esse momento que nós estamos passando e brevemente, né, podermos retornar às nossas aulas presenciais. Com relação à questão 10, né, nós temos: descreva como geralmente viviam os habitantes dos quilombos. E aí, pessoal, para responder essa questão, né, vocês deveriam ter feito o estudo da página 54, e aí a gente vai encontrar lá o subtópico trabalho escravo e resistência. Logo em seguida nós temos formação de quilombos. E aí no primeiro parágrafo a gente já tem, né, a resposta para essa questão. Seus habitantes viviam da agricultura de subsistência, da pecuária, da caça, da pesca e da coleta de frutos. E muitas vezes organizavam grupos para auxiliar fugas e assaltar propriedades. Então, assim, façam a parte de vocês, né? Nós estamos aqui para ajudar. Espero que a resolução dessa atividade ajude na compreensão do conteúdo. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só passar a mensagem via WhatsApp, que tentarei responder o mais breve possível. No mais, agradeço a atenção de vocês e um forte abraço e até a próxima.